Se você vai começar a introdução alimentar dos seus filhos, presta muita atenção nesse vídeo, porque existem erros que custam e o seu filho paga caro em saúde. Não é à toa que hoje nós temos números absurdamente alarmantes sobre obesidade, diabetes, pressão alta, pacientes com aumento de colesterol e triglicerídeos. Nós estamos vivendo índices alarmantes dessas doenças e sabemos que a origem de muitas delas vem da alimentação errada. Nesse vídeo eu vou te ensinar o que você não deve fazer para ter certeza que o seu filho atinja seu máximo potencial de saúde. Meu nome é Tiele, eu sou médica pediatra e aqui no meu canal você vai aprender muito sobre bebês. Então já aproveita e se inscreva. Vamos começar falando então sobre o primeiro erro da introdução alimentar. Começar antes do seu filho estar pronto. Como assim? Gente, existe um consenso, que é uma orientação da Organização Mundial da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, que explica que o correto é a criança até os 6 meses de idade consumir apenas leite materno e, na falta de leite materno, pode ser dado fórmula infantil específica para a idade. O que isso significa? Antes dos 6 meses, as necessidades nutricionais, então falando de proteína, carboidrato, vitaminas, quantidade de líquido, tudo isso se encontra no leite materno e na fórmula. Não há benefício nenhum em você antecipar a alimentação. Aliás, a criança vai poder se alimentar o resto da sua vida. Não temos por que puxar esse processo 1 ou 2 meses antes. Então, primeiro eu te explico que não tem benefício. Agora eu vou te dizer que além de não ter benefício, tem malefício. A gente sabe que uma criança que começa a alimentação sem estar pronta, ela dificilmente tem a capacidade de manter o tronco firme. Uma explicação simples que eu dou no consultório é assim: se essa criança não está firme por fora, né, no tronco, é muito improvável que ela esteja firme por dentro. Mais ou menos assim para eu te explicar. Ou seja, existe uma chance muito maior de engasgo, existe uma chance maior de recusa. Antes dos 6 meses, a criança também tem comumente o reflexo de protrusão da língua. O que é isso, gente? A criança, quando tem contato com o alimento, é mais fácil ela cuspir, tá? Tem alguns vídeos que eu explico também, vou colocar aqui um vídeo mais antigo sobre esterogestação, mas que a gente fala que a criança nasce antes do tempo e alguns órgãos demoram mais para amadurecer. Uma explicação bem simples. O que isso significa? Que o intestino da criança antes dos 6 meses não está aberto, não está pronto para receber diferentes tipos de alimentos que não o leite. Ou seja, a gente pode ter a longo prazo mais chance de intolerâncias, de alergias, podemos ter constipação, intestino preso, dificuldade de evacuar. Então, o primeiro erro que eu não quero que você cometa é começar antes do seu filho estar pronto. E esse consenso, com muito estudo e com muito embasamento, temos essa orientação de não começar a introdução alimentar antes dos 6 meses. Erro número 2, que eu não quero que você cometa, é não entender quando o paladar se forma. E aqui eu abro 2 questões diferentes. Primeira questão: se você está vendo esse vídeo grávida, presta atenção que aqui tem uma informação que vale ouro. Tudo que você come altera o sabor do líquido amniótico. O que é isso? O que é líquido amniótico? É o líquido que o bebê está mergulhado dentro da barriga. Tem alguns estudos, tem a teoria de flavor, que fala que, enfim, testaram com alguns alimentos, cenoura é um dos que eu lembro primeiro, mas que testaram e viram que a mãe que consumia mais na gestação, o bebê tinha tendência a aceitar mais, a aceitar melhor na introdução alimentar. Então a gente sabe que a formação do paladar, ela começa a acontecer com o bebê ainda dentro da barriga. Por isso que a gente preza, e eu reforço, falo bastante sobre uma alimentação saudável na gestação. Então, primeiro seria entender que o paladar já começa se formando na gestação. Mas com 6 meses, esse paladar não está pronto e ele ainda está aberto a muitos alimentos. O que acontece? A criança,
ela não tem a mesma sensibilidade, os mesmos vícios. Nós, adultos, por exemplo, vamos comer uma comida sem sal e a gente não vê muita graça, não gosta muito, né? Parece que falta aquilo. Só que o paladar da criança, ele está aberto a isso, porque ele reconhece o sabor natural, sem precisar nada que acentue. Além disso, que é muito importante, em torno de 6, 7, 8 meses, às vezes eu escuto assim: ah, o meu filho não gosta disso, né? Isso ele não come. Por quê? Como assim? Ah, ele cospe. Ou seja, o cuspir o alimento está muito mais associado a se atrapalhar com a mastigação e a deglutição, que é o engolir, do que com de fato não gostar da comida. Então ele não tem o paladar apurado a ponto de dizer: isso não gostei, vou cuspir. O bebê não tem essa percepção ainda, isso vai se formar mais tarde. Tá? Então, o primeiro erro, eu comentei, começar antes do tempo. O segundo erro, não entender que esse paladar começou a se formar lá na gestação, ele vai ter uma formação ao longo dos primeiros anos de vida e não dos primeiros meses de vida. Terceiro erro que eu não quero que você cometa: começar com papinhas. Como assim? Sempre ouvi falar que precisa começar com papinhas. Gente, o conceito de papinhas precisa ser revisto. Se você pensa que papinha é tudo que a criança vai comer esmagado, amassado, aliás, batido no liquidificador, não é assim que a gente quer que a criança coma. Primeiro, a gente precisa entender que a introdução alimentar ela vai começar com frutas e com uma refeição principal. Nessa refeição principal, a criança vai comer os 4 grupos alimentares, dependendo da bibliografia, vai trazer como 5 grupos alimentares, mas basicamente proteínas, carboidratos, leguminosas, legumes e hortaliças, tá? E aí alguns lugares separam como verdes e coloridos, e aí poderia ser 5 ou 4. Ou seja, esses alimentos eles não vão ser fornecidos misturados, como se fosse uma papinha. Eu lembro que antigamente tinha criança na minha família e eu lembro muito de uma pessoa da minha família batendo no liquidificador uma beterraba, um pedaço de carne e um pouco de feijão. Não, gente, não façam isso. A gente quer que a criança mastigue o alimento, a gente quer que ela saiba o que ela está comendo. Então, quando a gente mistura tudo, quando a gente faz a famosa papinha, a gente está tirando essa percepção de sabor. E isso também é visível com muitas crianças que só comem o alimento escondido, né? Então, o que a gente vê, não, para a criança comer isso eu tenho que bater alguma coisa junto e ela não vê. Não, eu quero que o seu filho entenda que ele está comendo carne, que ele está comendo frango, que ele está comendo arroz, batata, cenoura. Ele precisa ver a cor do alimento. Então, nada de liquidificador e nada de peneira. Quarto erro que eu não quero que você cometa: não dar frutas cítricas. Então, eu comentei que a introdução alimentar ela vai começar com frutas e uma refeição principal. Muitas pessoas, isso também é uma coisa mais antiga, falam assim: não, frutas cítricas não pode, é muito forte, é muito ácido. Não dê, entre aspas, não dê morango, laranja. Gente, é importante sim que a criança consuma todos os tipos de fruta, inclusive que você seja responsável por fazer as variações dessa alimentação. Pode dar morango, pode dar kiwi, pode dar laranja, todos os tipos. Isso é muito importante para a criança, certo? Quinto erro que eu não quero que você cometa: dar sal. Há 3 minutos eu falei: ah, você adulto precisa do sal para se alimentar. Sim, porque você tem um paladar viciado. A criança tem um motivo para não comer sal. Você sabe qual é? Olha só, eu costumo explicar no consultório que nós adultos temos um rim maior, enquanto a criança tem um rim pequeno. A pitadinha de sal que nós achamos que é importante ou que é pouco já extrapola a quantidade de sódio que esse rim é capaz de lidar, né? Capaz de metabolizar, enfim. Ou seja, não existe nenhuma quantidade de sal que é indicada na introdução alimentar. E o que acontece com as pessoas que começam essa exposição precoce de sódio e acabam extrapolando as quantidades? Temos no futuro muitos adultos com pressão alta, hipertensão,
e outros problemas no rim. Então, esse erro você não vai cometer. A orientação é que o sal seja introduzido somente após os 12 meses. Essa é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. E depois dos 12 meses, não é sal à vontade, é uma quantidade pequena, porque é muito importante que esse rim acostume-se aos poucos. Sexto erro que eu não quero que você cometa, e que esse é o que as pessoas mais têm cometido. Antes de eu falar, lembro, se inscreva no canal. Qual é o erro? Dar açúcar. Gente, o paladar está se formando e o açúcar, ele trabalha com uma manipulação do paladar. Além disso, dificulta a aceitação de outros alimentos, ou seja, nenhum tipo de açúcar ou adoçante é liberado antes dos 2 anos de idade, que acontece a maior parte dessa formação do paladar. Quando eu falo açúcar, não é só o açúcar da açucareira, é qualquer alimento que contém açúcar. Vou falar sobre gelatina, bolacha, bolo, cuca, todas essas coisas não são liberadas, certo, gente? Então, não dê açúcar. Esses cuidados básicos é o mínimo que você deve oferecer de saúde para o seu filho, e isso vai trazer consequências para toda a vida dele. Não é nos primeiros meses ou anos de vida que vai aparecer uma doença em decorrência da alimentação, até pode acontecer, mas a maior parte dessas doenças acontece a longo prazo por uma série de erros e de atitudes incorretas feitas pelas famílias, certo? Não se esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo e me conta o quanto esse vídeo te ajudou para começar a introdução alimentar dos seus filhos. Vejo vocês nos próximos vídeos.